Aplicações, parte 2. Agora falando de área de uma superfície de revolução. Assim como eu fiz em comprimento de arco, eu vou tentar dar uma ideia para vocês da onde surge a fórmula. Não vou fazer tanta continha quanto eu fiz na outra, mas uma ideia dá para pegar mesmo assim. Imagina aqui que eu tenho uma função f e o que a gente vai fazer? A gente vai tentar calcular a área da superfície de revolução. A primeira coisa é que a gente vai fazer isso aqui no eixo x. Lógico que daria para a gente pensar em rodar em outros eixos, mas a nossa ideia, pelo menos aqui, vai ser rodar só no eixo x. Quando eu rodar essa função no eixo x, a imagem vai ficar mais ou menos assim. Não ficou lá muito bom, mas a ideia é mais ou menos daqui. Então eu rodei ela aqui no eixo x e acaba gerando esse tipo aqui de imagem, certo? E o que acontece? A gente quer calcular toda a área em volta. Eu não quero o que cabe dentro. Isso é o volume, isso é mais para frente. Primeiro eu quero a área de fora. A gente já fazia isso, por exemplo, com o cubo, com o paralelepípedo, com a esfera. Calcular quanto vale a área total da figura. No nosso caso, a gente está pensando, na verdade, na área lateral. Uma coisa importante que a gente vai precisar daqui a pouco é a área lateral do cilindro. Bom, se a gente tem aqui um cilindro, qual que é a área lateral dele? O cilindro, coisas importantes, é o H de altura e o raio da base, certo? E a área lateral dele é dada por 2πrh. Por quê? Porque se a gente fizesse um corte nesse cilindro e abrisse, ele iria formar um retângulo de altura h, e esse cara aqui, ele seria quanto? Ele seria o comprimento aqui do círculo. Então, ele seria 2πr. Então, por isso, a área lateral é dada dessa forma. A gente vai acabar precisando desse cara aqui. Por quê? Porque a gente vai aproximar a área desse daqui por áreas de cilindros. Então, a ideia é fazer isso aqui. Pega uma distancinha ali e corta a nossa figura para ver o que acontece nesse trecho aqui. Então, repara que a gente faria aqui assim, um cilindro bem pequenininho. Eu não vou nem desenhar o outro pedaço ali, mas a gente teria essa imagem aqui. É um cilindro e a gente poderia aproximar a área por esse cara aqui. Como é que ficaria isso? A gente teria o quê? Reparem que o raio do nosso cilindro, aqui, o raio do nosso cilindro é f de x, porque estaria aqui assim. Então, esse cara aqui, a gente diz, na verdade, que é f de x. O 2π seria o próprio 2π, então a área do nosso cilindrozinho ali, né? E a altura, quem seria a altura? A altura seria esse pedacinho aqui, que pra gente nada mais é do que comprimento do arco. Então, repara que aqui a gente vai trabalhar pensando que a gente vai fazer um monte de cilindro, por exemplo, aqui teria outro cilindro na nossa figura, certo? Então, a gente vai trabalhar com esse tipo de coisa aqui. E vai aparecer, nessa hora aí mesmo, vai aparecer a soma, porque essas medidas aqui a gente vai cada vez diminuindo mais. Esse cara aqui não seria f de x, seria f de xi, né? Porque depende do intervalo aqui que a gente tiver. Então, a gente teria essa situação aqui. Esse cara aqui, caso vocês não lembrem, é o comprimento desse tamanhozinho aqui. E aí, como a gente quer somar todo mundo de 1 até n, a gente quer fazer da AC, que é tudo isso daqui, e além disso, a gente quer colocar um limite quando o nosso n for para infinito. Repara que o que temos aqui, temos integral. Então, o que vai acontecer? A área da superfície de revolução, ela vai ser dada de A até B, pensando aqui que a gente está de A até B, né? Nosso intervalo de integração, de 2π, f de x. Esse f de x, lembrando que ele representa o raio de todos os cilindros que a gente vai construir aqui, vezes a altura. Bom, quem que é a altura? É o comprimento do nosso cilindro, certo? Então, ficaria 1 mais f' de x ao quadrado dx. Então, tá aqui a maneira com que a gente calcula a área da superfície de revolução. Então, vamos escrever bonitinho isso daqui, para depois a gente fazer exercícios. Tá aqui, então, escrito bonitinho, deixei aqui anotado
o comprimento que a gente ocupa, que o comprimento é esse pedaço aqui, o raio que a gente também ocupa, que o raio pra gente é a função, e tá aqui bonitinho como é que é. Lembrando que essa fórmula, ela vale para rotação em torno do eixo X, certo? Só em torno do eixo X. Então, agora sim, vamos fazer um exemplo. Então, tá aqui o nosso problema. Calcule a área da superfície quando é realizada uma rotação em torno do eixo X dessa curva aqui no intervalo 0,1. Primeira coisa interessante é que essa curva é uma curva conhecida, certo? A gente teria y² é igual a 4 menos x² mais y² é 4. Isso aqui é uma circunferência, certo? Só que a gente não está pegando a circunferência inteira. A gente está pegando só a parte positiva do nosso y. Ou seja, a gente está nessa situação aqui. Aqui está o eixo y, aqui está o eixo x. A diferença é que a gente não vai rotacionar tudo. Repare que se a gente fosse rotacionar tudo e usar essa fórmula, a gente teria a área da superfície de uma esfera, que para quem lembra da época de colégio, a área da superfície da esfera, ela é dada por 4πr². Então, aqui a gente consegue encontrar esse valor a partir de integrais. Fica aí uma dica caso vocês queiram fazer. A gente não. Nesse exemplo aqui, a gente vai usar só de 0 a 1. Eu só quero esse intervalo. Ou seja, eu vou girar só esse pedacinho aqui. Para ficar mais bonitinho, vamos ver no GeoGebra. Repara então que a gente está com um GeoGebra um pouco diferente. Essa aqui é uma janela de visualização 2D e essa aqui uma janela de visualização 3D. Se a gente deixar os dois bonitinhos assim, o que acontece? Esse cara aqui em verde é o eixo Y, o cara em vermelho é o eixo X e esse pontinho em azul, que na verdade, olhando assim, a gente consegue ver o eixo, vai ser pra gente o eixo Z. Aqui no caso, a gente só tem o Y e o eixo X. E qual que é o nosso exercício? Bom, a nossa função é essa daqui. Só que a gente não vai querer calcular a área de revolução de toda a nossa função. Na verdade, a gente quer só do intervalo de 0 até 1, ou seja, só esse pedacinho. Se a gente fosse pensar na função, é só esse pedacinho aqui, certo? Repara que ele aparece aqui também na janela de visualização 3D. E o que acontece? Agora sim, que a gente já definiu tudo, a gente vai rodar só o pedacinho verde, a gente consegue ver o que acontece quando a gente roda em relação ao eixo X. Então, a gente consegue ver só na janela 3D, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Vai rodando até fechar lá de novo. Então, a gente deu aqui um giro de 360 graus no nosso eixo X. E o que a gente vai querer calcular é toda essa área aqui em vermelho. Todo esse pedaço aqui de uma esfera, certo? Bom, então agora que a gente já viu exatamente qual é a figura rotacionando isso daqui, lá no GeoGebra fica bem mais bonito, então vamos direto resolver o exercício, certo? De novo, a gente tem um monte de conta para fazer, vou começar derivando e calculando esse pedacinho. A raiz a gente deixa para daqui a pouquinho. Então, primeira coisa é derivando y. Como é que vai ficar? Y', que é a nossa f de x, certo? Vai ser a derivada desse cara. Então, é 1 sobre 2 raiz de 4 menos x², que é a derivada da raiz, vezes a derivada de dentro, que é menos 2x. Bom, eu posso simplificar esses dois, e o que eu vou ter é menos x dividido por raiz de 4 menos x², desse jeito aqui. Bom, agora a gente vai ter que elevar ao quadrado e somar 1. Logo, 1 mais y' ao quadrado. Vai ficar como? 1 mais esse cara aqui ao quadrado. Vamos ver se a gente consegue fazer direto. Menos x ao quadrado vai ficar x², dividido por essa raiz. Quando eu elevar ao quadrado, a gente vai cortar a raiz fora, então vai sobrar 4 menos x². Posso tirar o mínimo, então o mínimo é 4 menos x², multiplicado por 1, 4 menos x² mais x². Olha que bonitinho, a gente pode simplificar o x², então a gente vai ficar com 4 dividido por 4 menos
x quadrado. Beleza, a gente já arrumou isso, agora acho que a gente pode escrever nossa integral. 2π vezes a nossa função vezes a raiz de tudo que a gente encontrou até agora. A área é, bom, S de área vai ser 2π, vou colocar o 2π fora da nossa integral, de 0 até 1, porque é o nosso intervalo de integração, esse eu já coloquei para fora, então, função vezes a raiz do que a gente encontrou aqui. Então, a função nossa é raiz de 4 menos x quadrado, então a gente vai ter raiz de 4 menos x quadrado, vezes a raiz do que a gente encontrou, que é 4 dividido por 4 menos x quadrado dx. Olha que coisa boa, eu vou poder abrir essa raiz em duas raízes. Então, vai ficar 2π, integral de 0 até 1, raiz de 4 menos x quadrado, multiplicando raiz de 4, que é 2, dividido por raiz de 4 menos x quadrado dx. Olha que coisa maravilhosa! As duas raízes são iguais, a gente pode jogar fora, ficando então com 2π integral de 0 até 1 de 2 dx. Bom, integral mais fácil que essa só se fosse do 1, então a gente tem 2π multiplicando 2x em 0 e em 1. Ou ainda a gente poderia escrever 4πx em 0 e em 1. Posso organizar essa situação aqui. Que eu vou ter 4π vezes 1 menos 4π vezes 0. E isso é 4π. Então, a conclusão que a gente chega é que essa areazinha aqui, quando a gente rotacionar, vai nos dar a área dessa região aqui em vermelho é 4π. Lembrando de sempre colocar a resposta bonitinho para ficar bem organizada a nossa situação. E agora, o que acontece se a gente rotacionar, por exemplo, em torno do eixo Y? Rotacionando, então, no eixo Y, as coisas mudam um pouquinho. Por quê? Porque a gente vai fazer um caso especial de rotacionar no eixo Y, que é o caso que se a função ela pode ser escrita desse jeito. Ela pode ser escrita como f na menos 1 de y igual a x. Ou seja, quando nossa função tem uma inversa, certo? Tem alguns outros casos que a gente pode fazer, a gente dá uma arrumadinha, mas a gente vai fazer agora só quando a nossa função tiver inversa. E o que muda nisso daí? Muda que, na verdade, a gente vai transformar a nossa fórmula, que é para o eixo x, toda ela para o eixo y. Então, a gente vai mudar aqui, para deixar tudo mais fácil para a gente rodar no eixo y. E como que fica essa situação, então? Ficaria assim, dessa forma. Por quê? Porque se a gente pode escrever a nossa função como uma inversa, quando a gente for rotacionar no eixo y, nesse intervalo, então repara que a gente teria algo assim. Eu tenho aqui o intervalo a até o b, e eu tenho uma função que ela passa aqui assim, certo? Do intervalo a até o intervalo b. E eu quero rotacionar ela em torno do eixo y. Então, a imagem, ela ficaria algo assim, certo? Ficaria assim. Não interessa a função inteira, só esse pedacinho, a gente teria essa ideia. E a gente quer calcular a área que isso gera. Então, basta a gente mudar o nosso problema. A nossa variável, que era o x, vai passar agora a ser o y, certo? Com um exemplo, acho que fica bem tranquilo a gente ver como é que funciona. Então, tá aqui o nosso exemplo. Calcule a área da superfície de revolução dessa curva, y igual a raiz cúbica de x, no eixo y, e que o y esteja variando de 1 até 2. Nossa situação, então, começa com essa função aqui. E o que a gente quer é rotacionar em torno do eixo y. E o que a gente vai fazer? Bom, repara que não é a função inteira, é só o pedaço de 1 até 2. É só esse pedacinho aqui. A imagem não fica assim muito bonita, ela é meio fina demais, então não dá para entender exatamente como é que funciona o exercício. É mais fácil a gente ver no GeoGebra, porque se a gente olhar aqui, bom,
isso não fica uma coisa muito boa. Então, no GeoGebra, Bom, para esse nosso segundo exemplo, estamos aqui no GeoGebra de novo, 2D ou 3D, e a nossa função é essa daqui, é a raiz cúbica de x. Mas, de novo, a gente não vai querer a função inteira, a gente quer ela só nesse intervalinho aqui, ó, do 1 até o 2, ou ainda mais bonitinho, pintadinha aqui de verde, ó. Só esse pedacinho aqui que a gente vai querer rotacionar. E o que acontece? Quando a gente for rotacionar, a gente não quer rotacionar no eixo X, a gente vai querer rotacionar no eixo Y. Então, a gente vai rodar assim a nossa figura. Olhando no 3D, fica mais fácil da gente enxergar, ela vai girar e vai ser essa figura aqui. Tá bem longe, eu já vou aproximar, mas é porque ela é muito fininha, certo? E o GeoGebra ele tem um certo problema, que quando a gente aproxima, ele acaba cortando um pedaço da figura. Mas olhando de perto, ela é assim, ó, ela é realmente bem fininha, como a gente pode imaginar aqui. Ela é um prato furado, basicamente é um prato furado. Ó, aqui dá para ver bem que tem um pouquinho de inclinação, mas não é muita coisa. agora que a gente já sabe como que vai ser a nossa imagem de verdade, a gente vai precisar calcular. Só que se a gente for usar y igual a raiz cúbica de x, o exercício vai se tornar meio complicado. E vendo que se a gente rodar no eixo y, a gente pode usar essa situação, então a primeira coisa que eu vou fazer é, se y é igual a raiz cúbica de x, então eu posso dizer que y ao cubo é x. Então, a gente pode ver uma função como se ela fosse assim. F de y é igual a y ao cubo, certo? Então, a gente muda um pouco como é a nossa função. Logicamente, a gente vai precisar derivar esse daqui, derivar em relação à nossa variável, a gente tem que cuidar bastante com isso. E aí, sim, é só fazer as continhas. Começamos derivando a nossa função. Como é que vai ficar, então, a derivada do x, porque a gente está derivando em relação a y e é o x que comanda a situação, então fica melhor a situação dx dy, para a gente lembrar qual que é a variável, então é dy de y ao cubo, e isso aqui é 3y ao quadrado, então é esse valor aqui que a gente vai usar. Bom, a gente precisa fazer mais algumas continhas, a gente precisa elevar ao quadrado. Além disso, a gente precisa somar 1. Como é que vai ficar a nossa situação, então? Logo, 1 mais a derivada de x ao quadrado vai ser 1 mais, bom, a derivada de x é esse aqui. Então, a gente vai ter 3y ao quadrado. E isso aqui vai ficar 1 mais 9y na quarta. Bom, o que a gente faz agora é construir a integral. E como é que a gente faz isso? 2π, a função raiz do que a gente já calculou. Lembrando que o nosso intervalo é de 1 até 2 e a nossa variável é y. Então, a gente vai ter S é igual a 2π, já vou colocar ele lá fora, de 1 até 2. Nossa função é qual? Bom, a nossa função é y ao cubo. Raiz de 1 mais 9y na quarta dy. Lembrando que a nossa variável aqui é y. E esse exercício pode parecer ruim de fazer, pode parecer que a gente vai precisar fazer substituição trigonométrica. Acredito fortemente que daria para fazer substituição trigonométrica, mas se a gente falar que o u é igual a 1 mais 9y na quarta, o nosso du vai ser 36y ao cubo dx, dy, porque nossa variável é y, ou seja, 1 sobre 36 du vai ser igual a y ao cubo dy. Vendo que faz tempo que a gente não resolve nada desse jeito, já vou substituir os nossos extremos de intervalo, para não precisar voltar para o y depois. Então, se o nosso y era 1, então a gente vai ter que o nosso u vai ser 1 na quarta, 1, vezes 9. 9 mais 1, o nosso u vai ser 10. E o y sendo 2, então, a gente vai ter uns numerozinhos um pouco maior. 2 na quarta é 16,
16 vezes 9, 54. 9 vezes 1 dá 9, mais 5 vai dar 44. Mais esse umzinho aqui, 145. Então, repara que eu nem vou mais utilizar o y de volta. Já substituí tudo aqui que eu precisava. Então, a nossa conta vai passar a ser assim. S é igual a 2π, integral do quê? Se fosse 1, eu tenho que colocar o 10. Então, é de 10 até 145. Aí, eu tenho y ao cubo dy, essa informação aqui, que vai virar isso daqui. Então, esse 36 a gente já coloca lá fora e não precisa mais se preocupar com ele. E vai ficar a raiz de u du, certo? Bom, integralzinha que a gente conhece, isso aqui vai ficar 18, porque eu posso simplificar o 2 e o 36. Aí, a gente vai ter π sobre 18, integral de 10 até 145, de u na meio, porque esses eu não sei de cor. Se eu não escrever desse jeito, eu tenho uma dificuldade para fazer. Então, eu prefiro gastar uma linha a mais para não me perder. Agora sim, eu consigo fazer direto. Eu tenho que somar 1. Então, vai ter 3 meios e aqui 2 terços, certo? Seria dividir por 3 meios, então é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. Não preciso de constantes, basta colocar os extremos do nosso intervalo. Repara que a gente não vai voltar para y, simplesmente porque a gente mudou o nosso intervalo de integração. De novo, vou simplificar. 2 e o 18, então aqui vai ficar 1, 9. E a gente vai ter a seguinte situação. π sobre 27, u raiz de u, de 10 até 145. Eu escrevi desse jeito simplesmente porque eu sei que esses caras aqui não têm raiz. Então, eu já deixei organizada a nossa situação. E assim, a nossa área vai ser π sobre 27, 145 raiz de 145, menos 10 raiz de 10. E vai ficar esse negócio bonito mesmo. E o que ele representa mesmo? Ele representa toda essa área aqui em vermelho que a gente fez lá no GeoGebra. Tudo isso daqui, toda essa parte aqui, o valor que vai dar é exatamente esse daqui. Para ficar bonitinho, a gente precisa colocar a resposta. Então, colocando a resposta bonitinho, tá aqui a nossa solução. A gente pegou essa curva, a gente só trabalhou com ela desse modo aqui, mas a resposta é a mesma para os dois casos. Se a gente rotacionar em torno do eixo Y, a gente tem essa solução aqui como área. A gente vai ver mais uma aplicação e daqui a pouco tem exercício para vocês.